passando aqui, pessoal, para pedir para vocês se inscreverem no canal se possível e também participar das nossas lives que acontecem segundas, terças, quintas, sextas e domingos, das 9 à meia-noite na Twitch, tudo bem, pessoal? Se possível, se inscreve aqui e dá follow lá, não custa nada. E pelas minhas verificações, o YouTube me diz que pelo menos 80% das pessoas, tá, que assistem os vídeos não são inscritas. Isso ajuda bastante quando vocês inscrevem a gente poder aí continuar mandando esse nosso conteúdo para longe, para várias pessoas. Então, se possível aí, pessoal, participe e se inscreva, ok? Nos vemos por aí, nos vemos na live. Até mais, valeu, pessoal, e fica aí com o vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Cramos, e conforme prometido, eu agora vou dizer, vim aqui dar uma dica de quais os primeiros aspectos que a gente vai usar para gastar os nossos primeiros sangue de titã, né? Sangue de titã, como vocês sabem, não é exatamente a coisa mais fácil do mundo de conseguir. Você consegue 2 por fuga completa por nível de dificuldade com cada arma. Então, você precisa fugir em vários níveis de dificuldades, várias vezes com cada arma, para conseguir vários pontos, e eles custam bastante, tá? Para cada nível acima do 1, eles têm custos diferentes. Os aspectos mais altos custam ainda mais, ok? Vamos lá. Nós não vamos falar do último aspecto de nenhuma arma, a princípio, tá, pessoal? Porque eles não vão estar disponíveis tão cedo no jogo para quase ninguém. Eles dependem de várias coisas que são baseados no quão à frente você está no jogo. Você tem que ouvir frases específicas de deuses e de personagens do jogo para que eles possam começar a aparecer o aspecto, tá? Então, num outro vídeo a gente fala como é que consegue cada um dos aspectos. Agora nós vamos falar o que você vai investir no começo do jogo, tá? O melhor aspecto, vamos lá, pessoal, primeiro, antes de começar com qualquer coisa, todos os aspectos são bons de certa forma, eles têm seu uso e têm sua funcionalidade, tá? Isso não significa que eles têm a mesma qualidade. Em comparação uns aos outros, tem aspectos que são bem fracos e aspectos que são muito fortes. Então a gente vai começar falando um de cada arma para você investir, tá bom? O primeiro aspecto que eu investiria na arma de espada seria o aspecto da Nemesis, tá? O aspecto da Nemesis, ele é muito forte, tá? Ele é o melhor aspecto da arma mesmo, inclusive melhor que o Arthur. O Arthur é mais defensivo, mas o aspecto da Nemesis, esse é um jogo que ele valida bastante o tu ser ofensivo no jogo. Então, embora a velocidade seja bem legal e dê para fazer algumas builds bem interessantes, o aspecto mais forte é o aspecto de Nemesis, tá? Ele custa 1 para abrir e depois ele vai aumentando 2, 4, 6, 8 os custos de sangue de titã para upar. Então, se você quiser upar uma espada, eu diria para você upar o aspecto de Nemesis primeiro, tá? Ele vai ser mais útil de forma geral e ele é o aspecto mais forte da espada em si, embora tenha aí sua utilidade o aspecto de Poseidon em builds muito específicas, o aspecto de Arthur e o aspecto de Zagreu também é genérico, mas ele é inferior ao aspecto de Nemesis, tá? Crítico nesse jogo é muito forte, porque crítico dá 300% de dano, pessoal, tá ok? Dá 3 vezes o dano, então é muito bom critar nesse jogo. Pulando para a lança, o aspecto mais forte da lança também é, por acaso, o aspecto de Aquiles. E geralmente o segundo aspecto é um aspecto meio barato também. Não chega a ser tão barato quanto o aspecto de Zabreu, mas ele sempre é um aspecto mais barato de upar. Então vale a pena você ir direto para o aspecto de Aquiles, tá? Ele é a combinação de jogo dele é bem interessante, certo? Você sempre que dá um ataque especial, tu recupera a lança com corrida violenta, que é bem mais fácil, né? A jogabilidade dele é interessante, é divertida e ele é muito forte, tá? O aspecto de Zagreu ele é mais genérico em si, porque ele aumenta dano, alcance e velocidade de ataque, do ataque especial. Mas o ataque especial da lança é bom, mas não é tudo isso em comparação com o aspecto de Aquiles, que dá muito dano após a corrida, tá? O dano extra após corrida de 150% é muito forte, ok, pessoal? Então acostumar com o aspecto de Aquiles vai fazer você dar muito, muito dano mesmo. É um baita aspecto para você upar, ok? E eu faria depois do aspecto de Aquiles
eu iria para o aspecto de desagreu, se você ainda não tiver aberto, embora eu não faria o Guan Yu tão cedo. Esses dois últimos aspectos são bem inferiores. A lance em si é melhor os dois primeiros do que os dois últimos, e a lance em si depende de um nível de jogabilidade mais alto do que o normal. No caso da espada, né, aí, como aquilo que eu disse, essas duas últimas são bem específicas. Se tu vai para uma build de Cal, onde fica prendido os rubis no inimigo, o aspecto de Poseidon pode ser interessante. Mas esses dois primeiros também são os aspectos mais genéricos e que funcionam com mais coisas. Primeiro a Nemesis, depois o Zagreu. Eu uparia primeiro um aspecto de cada arma antes de ir para a segunda up, tá? Os aspectos dos escudos. Os aspectos dos escudos são bem interessantes, ok? O escudo é uma baita arma, certo? Ele é bem defensivo e ofensivo ao mesmo tempo, porque a forma de ofensiva dele muitas vezes é defensiva, certo? O aspecto de caos é talvez o melhor aspecto do escudo depois do Beowulf, mas o Beowulf é muito específico também para o que você vai fazer, certo? Então, dependendo do que você vai fazer, o Beowulf não é muito legal. Dependendo do que você vai fazer, o Beowulf é um absurdo, porque a habilidade dele de dano em área da investida do dragão é bem interessante, certo? Mas todos os aspectos em si são interessantes. Porém, por esse motivo, o aspecto mais barato acaba sendo meio sem graça. Tá? O aspecto de caos é bem roubado, certo? Se você dá uma investida de touro e depois usa um ataque especial, em vez do escudo, em vez de soltar um escudo que bate nas laterais e volta, né? Bate em alguém e volta, você solta até 5 escudos, tá? Só que o aspecto de caos, embora seja talvez o aspecto mais forte, ele também é o que mais exige pontos, certo? Ele vai começar a ficar bom lá pelo 4º nível dos 5 que ele tem, quando ele já tiver uns 4 escudos extras. Inicialmente, para facilitar builds, abrir o aspecto de Zeus pode ser interessante. O dano dele não vai ser muito legal com os níveis mínimos, porque o aspecto de Zeus, se você joga o escudo, ele fica tipo um... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele fica tipo um, como vocês podem ver. Eu posso chamar de volta ainda. E também se eu for jogar... entendeu? Você pode jogar de longe e deixar ele lá em cima batendo. Ele fica batendo. E se você tem alguma coisa que vai, por exemplo, afetando e dando mais dano por vezes que bate, isso pode ser bem interessante porque você faz isso e continua podendo bater, tá? Nada te impede. É meio louco assim. Inclusive você pode voltar a chamar e ficar voando ao redor para encher o saco do bicho. Então é um aspecto bem interessante para aplicar várias habilidades aí juntos do aspecto, tá? Então pegar um nível nesse aspecto seria interessante para você ter uma habilidade bem legal e depois upar o aspecto de caos, na minha opinião, para você chegar no nível máximo, porque ele é muito forte, ok? Um nível em Zeus para você aplicar e ter várias builds interessantes e o aspecto de caos como primário, o primeiro a upar até o fim. Ok? E depois pode ser pro Zagreu ou se você já tiver o Beowulf. Todos os aspectos de escudo valem a pena. Eu já disse, todos valem, mas primariamente, né? O arco. O arco tem uma jogabilidade complicada, porém ele talvez seja a melhor arma do jogo, tá, pessoal? O arco é muito forte. O aspecto do Zagreu é bem interessante, porém o aspecto de Kiron é roubado. O aspecto de Kiron é o seguinte: se você acertou um golpe num inimigo, por 3 segundos, você vai soltar todas as suas flechas naquele inimigo, tá? E vai ser uma porrada de flecha, pessoal. Então, é muito forte esse aspecto, tá, pessoal? É muito forte mesmo. Dá pra fazer umas coisas muito absurdas, como, por exemplo, você pegar o aspecto do Zeus, que solta raios, e cada uma dessas flechas vai dando raios. Não sei se o aspecto de Zeus realmente faz isso, deixa eu lembrar. Porque ele tem um cooldown, um mini cooldown, eu acho. Mas tem outras habilidades secundárias que podem servir pra isso. A melhor habilidade que tu pode botar é o especial da Artemis, tá? Que tem chance de crítico, então cada uma dessas bolas ainda tem uma chance de crítico gigante, certo? Fica muito forte, tá bom? O aspecto de Kiron é disparado melhor para upar primeiro por causa dessa quantidade de projéteis gigante que ele fica. Os aspectos do Bow são todos bem legais mesmo, bem diferenciados. Mas antes de upar o aspecto de Hera, embora seja bem legal para algumas builds, eu uparei ainda o aspecto de Zagreu, exatamente pelo que a gente falou, chance de crítico é bem forte no jogo, ok? Então primeiro o Kiron e depois se quiser vai para Zagreu.
vamos às luvas. As 3 primeiras luvas jogam igual, basicamente. Elas têm habilidades diferentes, mas a jogabilidade não muda de uma luva para outra, tá, pessoal? Basicamente você vai bater com a primária e terminar com um especial em quase tudo, né? A única diferença é que nesse aqui o especial puxa os caras e dá um pouquinho de dano extra. Esse aqui te dá chance de esquiva e esse aqui te dá golpes extras na habilidade base, na habilidade padrão. Efetivamente, na minha opinião, o aspecto Demeter é o mais fraquinho deles, a menos que tu vá para uma build bem especificamente de aplicar rapidamente muitos danos efetivos, tá? Alguma coisa que te dê dano extra por ataque rapidamente. Aí pode ser que seja legal usar o aspecto de Demeter, senão não. Provavelmente, o aspecto de Gilgamesh ele é totalmente diferente, ele é bem legal e ele é muito bom para build de dash, para build que tu vai basear o teu dano em dash, tá? Só que como eu disse, os últimos aspectos a gente não vai falar porque eles são dependentes de outras coisas no jogo. Os únicos que vão estar abertos para você no começo são esses aqui. O aspecto de Zagreu é muito bom, dá dano bom, tem chance boa de esquiva e tu consegue fazer algumas builds que você fica com uma chance alta de esquiva. Com isso você vai ter mais chance de sobreviver e terminar o jogo, mesmo sendo mais agressivo, tá? Então ele é um baita aspecto para você dar o seu primeiro ponto. E tem gente que gosta do aspecto de Talos por causa do efeito magnético. Eu acho que ele, na minha opinião, ele te coloca mais em risco. Eu botaria o Zagreu e depois o Demeter, ok? Se você já tiver aberto o Gilgamesh, eu botaria o Zagreu e depois o Gilgamesh. Porque o Gilgamesh é muito legal para fazer builds de dash. Certo? A Railgun. Essa gun é roubada em excesso, pessoal. Ok? Essa gun é muito absurda. O melhor aspecto dela provavelmente é o aspecto de Lucifer, mas de novo nós não vamos lá. E ele rivaliza de frente com o aspecto de Ares. Por quê? Porque o aspecto de Ares aumenta o dano. Ah, pessoal, você vai soltar a bomba, vai para onde a bomba cai e aí por alguns segundos o teu dano é muito maior, tá certo? Enquanto tu tiver com aquela habilidade ali, o teu dano é maior. Tá? Então tu solta o teu especial e depois tu se joga no meio dele para poder ganhar esse bônus ao mesmo tempo que ele dá um baita dano no inimigo. É bem fácil de jogar e bem bom. A habilidade primária do aspecto de Zagreu, na verdade, para mim é uma das mais inúteis do jogo. Só aumentar a quantidade de tiro não é grande coisa. Ok? Vou ser muito sincero com vocês. É melhor ter 12 tiros, mas um uso mais interessante, tá? Costumar a recarregar, soltar as coisas e depois destruir o inimigo, do que você ter mais tiro que não faz exatamente nada de bom para ti, ok? O aspecto de Estia também é bem legal, certo? Só que é uma jogabilidade para trás, e é aquilo que eu falei, esse jogo para mim não é para trás. Você joga, dá um tiro, recarrega, dá tiro, recarrega, dá tiro, recarrega, dá tiro. É chato, demorado. Os dois aspectos que vale a pena é Ares e Lucifer, e sinceramente os dois são bem próximos em qualidade, tá? Talvez até, eu acho até que Ares é melhor, na verdade. Só que o Lucifer te dá umas habilidades muito legais, como por exemplo, você solta um raio laser, né? E o teu dano é explodível, tipo, tu joga uma bola onde tu quer, não faz muita coisa, só que se tu explodir dá muito dano, tá? É uma habilidade bem legal, é bem interessante jogar com o aspecto de Lucifer. Mas o aspecto de Ares é muito mais roubado. E talvez essa seja uma das armas mais absurdas do jogo, tá, pessoal? Disparado. Se não for a mais junto com o arco. Bom, foi um vídeo rápido, era só essa a ideia. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido para ter uma noção de quais são os primeiros aspectos. A gente vai revisar então aqui rapidamente. Eu botaria primeiro o aspecto de Ares. Eu botaria aqui primeiro o aspecto de Zagreu, tá? Neste aqui, disparado, o aspecto de Chiron. Nesse aqui, uma pouquinho diferente, abre o aspecto de Zeus e depois maximiza o de Caos. Nesse aqui, aspecto de Aquiles. Nesse aqui, aspecto de Nêmesis, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Depois a gente faz um vídeo aí falando das relíquias e das invocações. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenham curtido. De novo, pela 20ª, 40ª vez, né? 40ª vez. E se tudo mais der certo, nos vemos por aí. Bons drops. No caso do Hades, bom RNG.
né? Se divirtam pra caramba com os maravilhosos jogos que nós apresentamos aqui, como Hades e Diablo 2. E claro, pessoal, sempre se ajudando, seja dentro ou fora dos jogos, ok? Um abraço a todos, se divirtam muito e nos vemos por aí. Fui.